Irmãos, eu recentemente estava me perguntando algo, e eu sei que todo mundo se pergunta isso. Entrei dentro de um cubo agora. Sei que todo mundo se pergunta isso. E a pergunta é: o que vem depois que eu conheço a Jesus? O que vem depois que eu tenho um encontro com Ele? O que vem depois que Ele me encontra? Sabe, quando eu era pequeno, eu tinha uma ideia de ir para a igreja. E a ideia que eu tinha era totalmente diferente da que eu tenho hoje. Quando eu era pequenininho, eu lembro de minha mãe me levando lá numa pastora que era amiga dela, uma profeta. Inclusive, essa profeta, quando eu não era cristão, essa mulher falou para mim que eu iria para as nações, que eu iria para a África. Ela profetizou um monte de coisa. Minha mãe está ali, ela sabe da história. E aí quando ela me levou nessa profeta, ela começou a profetizar e tal. E aí a mulher falou: você vai ser um orgulho para a nação brasileira. E começou a profetizar. Falei: amém, recebo, valeu, é nóis. Falei: valeu. Porque eu não sabia o que era Jesus, eu não sabia o que era nada disso. Para mim, ir para a igreja era o seguinte: eu ia para a igreja e eu estava salvo e estava tudo bem. Porque a partir do momento que todos os meus domingos fossem dentro desse prédio aqui, que nós chamamos de igreja, erroneamente, porque aqui é o prédio da igreja, eu achei que eu seria salvo simplesmente por estar aqui todos os domingos. Mas os dias foram passando e eu comecei a ouvir bastante coisa do Espírito Santo. E eu sempre fiz uma pergunta para o Espírito Santo: Jesus, eu te conheci, tá bom, eu tive uma primeira experiência, mas eu quero saber o que vem depois dessa primeira experiência que eu tive com o Senhor. É só isso, eu te encontrei, pronto, acabou. Eu vou viver com você dentro de um quarto. Eu vou agora dar todos os meus domingos para o Senhor. Eu vou dar agora todos os meus sábados para o Senhor. É isso que você quer de mim, meu sábado e meu domingo? Eu posso te dar isso. E Deus, ao longo dos dias, foi me mostrando que a vontade dele para mim e para você é que você e eu voltemos ao designer original que ele nos criou. Quando Deus cria você no Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, a Bíblia fala que ele cria o homem à imagem e semelhança dele. E eu quero te falar algo: você não precisa só de um encontro com Jesus na sua vida, você precisa todos os dias de um encontro com Jesus, porque encontros radicais produzem transformações radicais. Se você quer hoje ter uma transformação radical na sua vida, no seu modo de viver, você precisa ter um encontro radical com Jesus. E só encontros radicais com Jesus te levam à sua origem, te leva a você saber que você foi feito no céu, você não é dessa terra, você está de passagem aqui, e um dia tudo isso vai passar. Um dia essa vida vai passar, um dia seu pior problema vai passar, e um dia sua melhor solução vai passar, porque você não é feito para essa terra. A única coisa que não passa é o Senhor. E para caminhar no sobrenatural, você precisa entender isso. O que vai te capacitar a caminhar no sobrenatural é ter um encontro radical com Jesus. Eu vou ler algumas passagens com vocês e eu vou falar sobre 4 características do sobrenatural de Deus. A primeira característica é o Espírito Santo. E eu queria que nós abríssemos a Bíblia lá em Atos 1:8. Vocês conhecem essa passagem? É até a passagem do Dunamis de Deus, do Dínamos. Na verdade, nós vamos ler do 6 ao 11. Atos 1, do 6 ao 11. Boa. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, vou explicar primeiro o contexto para vocês. Jesus tinha 12 discípulos. E nessa conversa que eles vão ter aqui, os discípulos estão em Jerusalém, eles estão em Israel. E eles estão conversando com Jesus, porque Jesus ele é crucificado, ele morre, depois ele ressuscita, e ele começa a conversar com os discípulos dele. E aí os discípulos eles começam a conversar com Jesus, e a pergunta que eles fazem para Jesus é a seguinte: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Fala comigo, poder. Fala, poder. Mais forte, na terceira dá certo. Poder. Glória a Deus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Repete comigo, testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas. Jesus desapareceu. Foi levado às alturas, enquanto eles o olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, 2 anjos.
que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Para aqui. Deixa eu te falar sobre essa primeira característica chamada Espírito Santo. Você vai ver algo interessante. Em outras palavras, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, a gente está em Jerusalém, a gente está aqui em Israel. Deixa eu te perguntar algo. É o seu lugar, é o seu povo. Quando que o Senhor vai expandir o seu reino? Quando que o Senhor vai tomar Israel para si? Eu creio que os discípulos tinham uma dúvida na cabeça dele. Jesus era tão poderoso, tão grande, mas Jesus não tinha nenhuma cidade para si. Nada que ele falava é meu. Aquele lugar lá é todinho meu. Jesus não era desse tipo. E os discípulos estão bugados. E eles perguntam para Jesus: Jesus, quando que vai rolar a extensão do teu reino? Quando que o Senhor vai conquistar esse lugar que nós estamos? E a Bíblia fala que nessa hora, na mesma pergunta, Jesus fala para eles: não compete a vocês saber o dia, nem a hora, nem o momento, mas vocês receberão o Espírito Santo, e quando Ele chegar, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Vou te explicar agora 3 coisas sobre esse texto que Jesus fala. É muito importante. O que acontece depois que Jesus está falando isso? Ele é levado aos céus, 2 anjos aparecem e falam para os discípulos: ei, por que vocês estão olhando lá para cima? O mesmo Jesus que foi elevado, Ele voltará para vocês. Eu vou te falar sobre 3 coisas sobre esse pequeno texto. O que eu creio que é para nós hoje, saber da característica do Espírito Santo. A primeira é que você acha que você está sempre mais preocupado em conquistar sua família para Jesus, seu trabalho para Jesus, seus amigos para Jesus, do que o próprio Jesus. Mas você nunca está. Você acha que essa pergunta de Deus, quando a minha faculdade vai se converter, quando a minha família vai chegar ao Senhor, você acha que essa pergunta parte de você. Mas eu quero te falar algo: essa pergunta não parte de você, ela parte de Jesus. E eu vou te falar, Deus sempre te surpreende nos seus pedidos a Ele. Se você pede sua família, Deus vai te dar uma nação. Se você pede uma nação, Deus te dá o mundo inteiro. O que não funciona com Deus é ter sonho pequeno. E quem caminha no sobrenatural sempre tem sonho grande. Jesus olhou para os discípulos e falaram: olha, eu não estou falando sobre uma extensão só em Israel, galera. Estou falando de uma extensão em Jerusalém. Estou falando de uma expansão em Samaria. Estou falando de uma expansão em Judeia e até os confins da terra. Sabe o que Jesus faz com os seus sonhos? Ele sempre torna eles grandes, maiores daquilo que você pode sonhar. Sabe por quê? Porque a visão de Deus é ampla sobre você. Ele não te vê como você se vê. E para você caminhar no espiritual, no sobrenatural e conhecer o Espírito Santo, você vai perceber algo. Quando o Espírito Santo é colocado dentro de você, você automaticamente ganha uma autoridade para expandir o reino de Deus onde você está. A Bíblia fala que Jesus disse: quando você receber o Espírito Santo, você vai se tornar testemunha. Deixa eu te perguntar algo. Testemunha, se a polícia chamar alguém para ser testemunha, significa que a pessoa estava lá no crime. Ela viu o que estava acontecendo. Ela viu, ela experimentou, ela olhou, ela pegou, ela tocou, ela estava na história de alguma forma envolvida. Deixa eu te perguntar algo. Você viu a crucificação de Jesus? Você estava lá no madeiro, olhando ele? Você estava quando Deus criou o homem? No Gênesis? Você estava? Nem eu nem você estávamos. Mas a Bíblia fala que nós nos tornaríamos testemunhas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava quando Deus criou. O Espírito Santo estava quando Jesus ressuscitou dos mortos. E o Espírito Santo que está dentro de você tem poder suficiente para fazer você expandir esse reino que está dentro de você, na sua escola, na sua faculdade, no local do seu trabalho. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. E agora a Bíblia fala que os discípulos eles estão focados nessa expansão, mas algo acontece ainda que eu acho muito interessante, que eu não posso perder. A Bíblia fala que nessa hora Jesus sobe. Jesus fala tipo assim: vai rolar, vão receber, tchau. Sumiu. Eu odeio quem promete as coisas e some. Fico nervoso. Quando eu fui para a África a primeira vez, milhares de irmãos me falaram: Aidan, eu vou te doar um carro para você ir para a África dirigindo. Tô brincando. Falaram, os irmãos prometeram tudo que podia. Poucos meses fizeram. Odeio. E Jesus faz isso. Parece que ele está brincando com os discípulos. Fala: ó, vai acontecer. Os discípulos, mano, agora, não. Some. Aí vem 2 anjos e fala: olha, esse Jesus, para de olhar lá. Ó, bobão, aqui. Look at me. Aqueles anjos que subiram, esse cara que subiu, ele vai voltar. Sabe o que eu creio que os anjos apontam hoje? A gente trata os anjos como se fosse para trabalhar ao nosso favor. E é. Ele tem anjos ministradores de cura, o Senhor. Tem anjos ministradores de fogo.
tem anjos ministradores, tudo que você imagina, eles servem você. Mas pode falar algo mais poderoso que os anjos, é Deus que está dentro de você. O Espírito Santo, o próprio Deus está dentro de você. Não dependa de anjos quando você tem o próprio Deus dentro de você. Anjos, eles vão te servir, mas anjos te servem em tempos específicos. Jesus, quando ele vai começar o ministério dele, agora ele vai ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo leva ele até lá. A partir do momento que ele está sendo tentado, Jesus resiste com a palavra. Depois que Jesus resiste, ele está com fome. Os anjos vêm e o servem. Os anjos são para tempos específicos na nossa vida, para coisas que você está passando com Deus. Eu creio nisso. Mas deixa eu te falar algo. O próprio Deus nunca vai sair de dentro de você. Os anjos, eles vêm, te servem, está fora. Deus está dentro. E essa força é uma força inesgotável. Dentro dele há toda a cura. Dentro dele há toda a alegria. Deixa eu te falar o que você precisa hoje na sua vida. Você precisa de alegria? Então a força, essa alegria está dentro de você. Você precisa de cura? Essa cura está dentro de você. O próprio Deus está dentro de você. Sabe o que os anjos falam? Para de olhar lá para cima. Porque Jesus disse que quando ele fosse ao Pai, ele enviaria um Consolador. Ele falou, eu vou, mas eu fico com vocês através do Espírito Santo. E quando eu subir ao Pai, eu vou deixar com vocês uma representação de quem eu sou, para habitar dentro. Hoje Deus não está fora, Ele está dentro. Então a primeira característica do sobrenatural é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te faz ter experiência com Deus. É o Espírito Santo que te traduz a palavra de Deus. É o Espírito Santo que é o seu amigo presente quando tudo está ruim. É o Espírito Santo que vai te usar com poder sobrenatural. Cura, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, pregação do Evangelho. Tudo que você precisa fazer, o Espírito Santo vai te ajudar a fazer. Porque seria incoerente Deus mostrar para a gente um caminho e falar, vamos supor, tá? Tem uma estrada horrível, sem luz à noite, parecendo as que eu andava na África lá. Sem luz à noite, barro, bicho pegando. Vamos supor que o Espírito Santo é um seu amigo, porque é o que a Bíblia diz que ele é. Vamos supor, não, ele é. Mas vamos supor que ele é esse tipo de amigo. Ele te para no meio da rua, que está escura, e fala, essa rua aqui é que você tem que seguir. Por favor, vai sozinho. Tá lá. Tá doido? O Espírito Santo fala, essa aqui é a rua, tá vendo? Vamos junto. E ele começa a correr com você. Ele fala, na rua mais escura eu estou com você. Eu estou até aqui com você. Porque ele nunca vai te mostrar um caminho e vai te deixar sozinho para cumprir ele. O Espírito Santo vai estar sempre com você no que ele te propôs a fazer. E é só pelo Espírito Santo que a sua vida cristã vai ganhar um up. Amém? Queria falar sobre a segunda característica. Vamos lá, para Atos 2, 1, 12. Atos 2, 1, 12. Atos 2, do 1. A gente vai ler do 1 ao 12. Segunda característica sobre uma vida sobrenatural é que o idioma do mundo é o sobrenatural de Deus. Antes da gente ler, deixa eu contar algo para vocês. Um dia, eu estava lá na África e eu estava no meio do Zâmbia, no meio de Lusaka. E lá o bicho estava pegando, a gente estava andando para a aldeia. Eu andava por volta de 5 horas por dia para poder chegar nas aldeias, pegava calor na cabeça, assim. Eu chegava na célula, parecia que eu tinha tomado banho. Estava suado. E eu chegava naqueles lugares e eu começava a pregar o Evangelho e eu falava. E é engraçado porque lá tem pessoas que falam inglês normal, mas tem gente que só fala Nyandia e Pemba. E se você não sabe como isso soa mais ou menos assim, ó. Então é um negócio que você nem entende o que estão falando. É engraçado, você não ouve, você não sabe. E um dia eu cheguei numa célula e eu estava nessa célula e os caras tudo conversando entre eles. Poucas pessoas falavam inglês e todos entre eles. Que eles falam assim. Aí eu falei, mano, o que eu vou falar para esses caras aqui, velho? E o Cubarro, meu amigo, não se assusta com o nome, por favor. É um nome mesmo. E aí meu amigo olhou para mim e falou assim. Aí, ele chama Steve Cubarro, ele é da Uganda. Ele foi a primeira pessoa que me recebeu na África. Depois que eu fui embora do seminário, eu descobri que ele pegou uma moto, nunca tinha pilotado e bateu numa vaca. Quebrou o braço, a perna, ele me mandou uma foto toda quebrada. Eu falei, ô Cubarro, sai fora. E aí, a gente nessa célula, o Cubarro olhou pra mim e falou, Aidan, vai, prega, vai. Aí eu falei, Cubarro, você não entendeu o que está acontecendo aqui? Eu não falo a língua deles. Ele falou, mas prega em inglês. Eu falei, amém. Eu falei, hey guys, everyone here, pay attention to me. Jesus loves you. Que eu só sabia falar isso. Foi a primeira frase que eu aprendi. Pay attention, porque o pastor Dino Pai de vez em quando chamava atenção minha no culto em inglês. Vai, não, pay attention to me. E Jesus loves you, porque, né, é o
Universal, acho. E eu falava, Jesus loves you. E eu falei assim, irmãos, falei, Espírito Santo, quando eu falar, você vai com uma bomba. Jesus loves you. Irmãos, pode contar o resumo da célula? Todo mundo no chão. Eu não sabia se estavam falando em línguas ou no idioma deles, mas eu creio que foram batizados em línguas também, alguns, amém? Aleluia por isso. Glória a Deus. Deus seja louvado. Saudade do que não vivemos. Vamos ler aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um lugar só. Repete comigo, todos reunidos. Todos reunidos. Isso aí, galera, vocês estão vivos, aleluia por isso. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar para aqui, a gente não vai ler mais. Deixa eu falar algo para você. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus fala, vai descer o Espírito Santo. No 2, o Espírito Santo começa um vendaval. E aí o bicho pega, todo mundo, e todo mundo falando em línguas, ninguém entendendo o que está acontecendo. Mas a Bíblia fala que lá foram árabes, foram povo de todas as nações. E todos esses povos, quando chegaram lá, ouviram os galileus orando na mesma língua deles. Eles ouviram árabe, eles ouviram farsi, eles ouviram todos os tipos de língua. E eles falaram, meu Deus, o que está acontecendo? Esses caras, posso te falar, quando você flui no sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus é a linguagem do mundo. Quando você depende do Espírito Santo, você vai alcançar, você vai ver velho alcançando jovem, jovem alcançando velho. Não importa, porque não existe uma linguagem certa que não seja do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre toda a cultura. O Espírito Santo está sobre toda a etnia. O Espírito Santo está sobre a ética. O Espírito Santo está sobre a moral. O Espírito Santo está sobre tudo. Então não existe porta fechada para você quando você depende do Espírito Santo. Então eu não consigo ganhar teu porque eu não sou inteligente. Meu irmão, o Espírito Santo, o próprio Deus te capacitará e colocará o que você deve falar na sua boca. Irmãos, 2 meses, eu cheguei na África, fui recebido lá na casa, me impactou essa viagem. E eu cheguei lá, não sabia falar inglês. E todo mundo falando comigo, hey brother, brother, man. E eu, sabe, né? Linguagem universal. Sorri, quando você não entende, sorri. Vou te ensinar um chave, segredo. Sorri. Até piada de amigo sem graça é sorrir, que vai dar certo. O pastor Dene vive fazendo isso comigo. Conta os negócios pra ele. Eu não sei se ele entende a piada que eu faço, eu não acho graça. Mas sorri, que dá certo, que eu me sinto amado. Então quando você vai falar, eu lá sem falar nada, eu vou te falar que o Espírito Santo te capacita, sobre a capacitação do Espírito Santo. Irmãos, eu orando, falei, Jesus, me dá um inglês, por favor, me dá um inglês, eu quero falar inglês. E mano, não fluía. 1 mês, eu não entendia nada. Você quer nada? Eu ia pro culto, ficava sentando igual você, eu ficava assim. Aí o pessoal gritava, amen, amen. Agora, praise the Lord, praise the Lord. Mano, não sei, se me amaldiçoasse eu ia falar amém, tenho certeza. Sei lá. E aí, acontecendo mó chaias, deu 2 meses, irmãos. 2 meses, o pastor que estava cuidando de mim lá, ele falou assim, Aidan, tem uma apostila na sua mão, ela é em inglês, semana que vem você vai dar aula de evangelismo no seminário, em inglês. Meu irmão, eu nunca orei como eu orei aquele dia. Eu orei em inglês. Tô zoando. Eu fui intenso. Eu me ajoelhei. Falei, Espírito Santo de Deus, tu estavas quando as línguas fossem criadas. Ei, chega, bebê. E eu comecei a sapatear em casa. Falei, Jesus, tu estava lá quando o inglês foi criado. E falei igual a pastora Solange, que ela falou que o Espírito Santo vai dar para ela. Me deu. Falei, Jesus, você vai me dar o inglês. Meus irmãos, escutem isso aqui. Escutem isso aqui, meus irmãos. Olha isso. Deu aquela semana, peguei a apostila. Não sei o que eu ensinei. Não sei. Eu não sei o que eu estava falando. Mas eu dei aula em inglês. Aí como você sabe que deu certo? Não sei até hoje, mas calma. Aconteceu algo que eu sei que pode ter sido isso, um sinal que deu certo. Todos eles começaram a pregar o evangelho do jeitinho que a gente tinha aprendido na aula.
E sabe o que o Espírito Santo me falou? Filho, você não tem mais casa, você não tem uma língua sua. A sua linguagem é o céu. A sua linguagem é o meu propósito para a sua vida. A sua linguagem sou eu. E eu sou tudo que você precisa. Eu sou. Deixa eu falar, quando você conhece o Espírito Santo, você vai saber falar a linguagem do seu filho. O coração do seu filho está fechado para você. Quando você for falar a linguagem do Espírito Santo, seu filho vai abrir o coração, vai derreter o coração dele quando você começar a falar. O que é? É crise que está acontecendo na sua escola. Quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai te capacitar a pacificar a sala. Quando ele estiver xingando a professora, o Espírito Santo pode te usar em todas as esferas que você tem hoje. Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quantos dizem amém por isso? Vamos lá, terceiro ponto. Nós vamos ler agora Atos 2. Nós vamos ler aí. Pode prosseguir desse aqui que a gente estava. A gente parou. Na verdade, vamos ler aí. Do 11, por gentileza. Não, pula, onde a gente estava? 7. Vai, pode ir. Vai. Pode ir. Pula para 40, por favor. 40. Eu ia ler tudo com vocês, mas não vou fazer não. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Deixa eu te falar o que acontece aqui. O Espírito Santo desce. Poder de Deus. Todo mundo falando árabe, xarabacaia, rabacata, tudo. Xinchafracata. Falando tudo. Tudo. É a língua celestial do pastor Lino Pai. Xinchafracata. E todo mundo orando. E aí você vai ver que a Bíblia fala que o Espírito Santo é derramado sobre todo mundo. Mas a Bíblia fala que se ergue um homem chamado Pedro, Simon Peter. Ele se ergue para pregar o Evangelho. E ele começa a pregar as boas novas. E ele é tomado pelo Espírito Santo. E agora você vai ver um nome no meio do mover de Atos, chamado Pedro. Primeiro pregador depois do dia do Pentecostes. E agora Pedro se levanta e começa a pregar. E ele arrebenta. E a Bíblia fala que 3.000 pessoas foram convertidas. Terceiro ponto que eu quero te falar. Terceira característica do sobrenatural. No meio do plural, Deus sempre vai usar o singular. A Bíblia fala que o Espírito Santo cai sobre todos, mas a Bíblia fala que Pedro se levanta para pregar. Talvez você está aqui ouvindo o pastor Deno Júnior falar: olha, Deus já nos deu esse terreno, o Senhor vai nos levar às nações. Posso te falar? Não é uma promessa só para o plural. Precisa se levantar o Giovanni, o Paulo, a Rafaela. Deus vai levantar o singular no meio do plural. As promessas de Deus, elas são para o plural, mas tem singularidade no meio delas. Você tem uma história, e essa história Deus não descarta pelo plural. Ele usa ela para abranger e expandir o reino dele. Aí quando que a gente vai ganhar o mundo inteiro para Jesus? Quando você ganhar o seu mundo e eu ganhar o meu mundo, e você ganhar o seu mundo e eu ganhar o meu mundo, e você entrar no seu mundo e ganhar ele. A gente ganha o mundo todo para Jesus. Mas o problema é que hoje a gente quer ganhar o mundo do outro. Mas deixa eu te falar, Pedro se levanta e começa a pregar. Talvez aqui, quando a gente orar, você vai sentir algo forte no seu coração. Não trate a promessa de Deus para o plural tão simplesmente. Deus prometeu isso, porque prometeu para todo mundo. Não pega ela, tem a responsabilidade das promessas de Deus. Traz para o seu peito e fala: se é para ganhar as nações, eu estou aqui. Deus não precisa de gente chamada, Deus precisa de gente disposta. Deus precisa de coração aberto. Irmão, conversei com uma galera de pastor que estava nas nações aí, e a maioria me falaram: Aidan, Deus nunca me chamou para vir para cá. Eu vim porque havia uma necessidade, eu agarrei a responsabilidade de Deus, falei: eu vou. O Espírito Santo me capacitou e agora eu estou plantando igreja, tem milhares de gente aceitando Jesus, e é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer te capacitar no seu singular, não no plural. Plural serve para o mover do Espírito Santo recarregar a sua bateria, mas é no singular que você vai ter a sua história. Sabe quando é o singular? É quando você vem no domingo, você vê todo mundo aqui, mas na segunda está você e sua conta. Essa é a sua singularidade. Está você e sua mãe, está você e seu pai, está você e sua tia, está você e sua escola. É lá que Deus vai te usar. Você recebeu algo no plural, mas isso vai desembocar na singularidade, porque Deus quer usar pessoas singulares no meio do plural. Amém? Quarto ponto e último. Foi sincero, obrigado. Fiquei muito feliz. Vamos lá. Atos 8:1, por favor. Último ponto. Quarta e última característica.
a perseguição trabalha em favor de quem caminha no sobrenatural. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Parou aqui. Deixa eu te contar. Cada capítulo de Atos na Bíblia, cronologicamente, tem um ano. Atos 1 tem um ano. Atos 2 tem um ano. Atos 3 passaram-se um ano. Atos 4 passa um ano. Atos 5 passa um ano. Atos 6 passa um ano. Atos 7, Atos 2 anos. Atos 7, Atos 8, um ano. Deixa eu te falar, você lembra em Atos 1:8 qual era a promessa de Jesus? O Espírito Santo vai cair sobre vós, você vai ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Fazendo as contas, os discípulos ficaram mais ou menos 8 anos em Jerusalém. O Espírito Santo já tinha caído e eles ficaram no conforto dele. Deixa eu te falar, você jamais vai cumprir o propósito de Deus no conforto. Não dá para você cumprir o propósito de Deus no conforto. Deixa eu te falar algo. A igreja começa a ser perseguida. E a Bíblia fala que eles são levados a Judeia e Samaria. A perseguição levou eles exatamente para o lugar onde eles deveriam estar. Eles ficaram 8 anos no conforto deles. Vou ficar em Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. É nós que está quebrada Jerusalém, vim de lá. Fizeram camiseta, time de futebol. Somos de Jerusalém, aí irmão, Jerusalém. O mover está rolando. Somos Dínamos, aí é nós Dínamos, da hora. Pubdênio, lá, isso, foi. Nós, mover. Mas deixa eu te falar, a Bíblia fala que quando a perseguição começa, a igreja começa a se expandir por Samaria, Judeia. E depois você vai ver que ela alcança os confins da terra. Pode falar algo? Aidan, estou passando a pior fase da minha vida. A perseguição vai te levar exatamente para o lugar onde você tem que estar. Porque conforto e crescimento não caminham juntos. Não caminham juntos. Tá difícil sua vida? Vai piorar, mas vai melhorar. Falei igual a Dilma, falei mesmo. Ué, o Espírito Santo falou igual a Dilma, não vou falar igual a ela. Queria chamar você para ficar de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Deixa eu te falar. Quarta característica: não culpe as circunstâncias pelo que você está sentindo. A Bíblia fala que existe o dia mau, que o dia mau virá, mas a Bíblia não te dá permissão para ser um cristão mau. Porque é as circunstâncias que ficam mal, porque esse mundo é mau, mas o cristão, a nossa esperança está naquele que foi, mas deixou o Consolador, nos enviou o Espírito Santo, e é Ele que nós temos como esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Deixa eu te falar, tudo que você está passando hoje vai te levar exatamente para o propósito de Deus para a sua vida. Você um dia entregou o controle dela nas mãos dele. Você acha que ele não pegou? Ele pegou e está te conduzindo. Ele vai te levar ao lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Eu estou vivendo o melhor de Deus hoje. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Primeiro, dependa do Espírito Santo. Primeira característica. Segundo, veja a sua singularidade no meio desse plural. Esqueci o outro, mas você entendeu os 4. E essa palavra é para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sinto que o Espírito Santo agora vai nos batizar com uma convicção tão forte de que a gente está na mão dele e não está na mão de nenhum outro, de que ele que cuida da nossa vida. E a impressão que eu tenho é que eu vejo pessoas decolando nesse lugar e elas indo voando para voos altos, oceanos profundos. Eu sinto que vocês nadarão no profundo desse mar, no profundo desse oceano.